Irmãos, vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos estar cobrindo o versículo 1 ao 20, mas vamos ler conforme formos chegando à passagem. Vocês podem já ter lido aí a parábola do semeador. E nesse capítulo 4 nós temos a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Aqui Marcos separou esse texto, esse capítulo, para falar sobre as parábolas, algumas das parábolas. E a primeira coisa que a gente tem que ver é que o meio pelo qual Jesus mais se comunicava era por meio das parábolas, principalmente da metade do seu ministério para frente. Então o Senhor falava muito em parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história que faz uma comparação, compara uma coisa com a outra. É uma ilustração, é um simbolismo. E o Senhor falava dessa forma. Nós temos o versículo 1 dizendo assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então ele vai iniciar essa que é uma das parábolas mais famosas, mais conhecidas. São os 3 evangelistas, eles falam sobre essa parábola, a parábola do semeador, que poderia também ter o título de parábola da semente, ou parábola dos solos. Mas foi chamada parábola do semeador, eu creio, por causa da importância que o semeador ocupa no reino de Deus. Então a parábola do semeador vai do verso 3 ao verso 8, e no verso 9, depois dele ter declarado a parábola, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então o Senhor faz um alerta àquelas multidões que estavam ouvindo, para que eles prestassem atenção e procurassem entender aquilo que o Senhor estava querendo dizer nas parábolas. Irmãos, por que Jesus usava tantas parábolas? Por quê? Olha só o verso 33 desse mesmo capítulo, diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, o Senhor passou de um período do ministério dele em diante a falar somente por parábolas. Por que ele fazia isso? Veja o verso 10, ele vai explicar. Verso 10: quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Quer dizer, mestre, o que quer dizer essa parábola? Um semeador saiu a semear e jogou as sementes, e umas caíram na beira do caminho, outras num terreno raso, no outro nos espinhos, no outro então caiu realmente no bom terreno. O que é isso tudo? O verso 11, o Senhor diz assim: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então, primeira função da parábola: revelar aos que estão dentro o mistério do reino de Deus. Ele fala: a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então a parábola revelava muitos ensinos, alguns deles o próprio Senhor teve que explicar, mas a maioria não. A quem tinha visão espiritual,
a quem era regenerado, quem era convertido, a parábola revelava verdades preciosas. Mas ela tinha uma outra função também: ocultar aos que decidiram ficar de fora. Olha lá o versículo, no verso 11. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Quer dizer, a missão, a ideia da parábola era ocultar a verdade daqueles que não buscavam a verdade e revelar a verdade àqueles que criam na verdade. Era uma espécie de julgamento. Veja o verso 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, mas o que o Senhor está nos dizendo é aquilo que nós já vimos anteriormente, que existe um limite para a paciência de Deus. Vocês se lembram daqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, e o Senhor falou que eles nunca seriam perdoados. O povo de Cafarnaum, Corazim, Betsaida, vocês se lembram no capítulo 11 de Mateus, que o Senhor falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Ali o Senhor declarou a condenação de 3 cidades que o ouviram por mais de um ano, viram seus milagres, aprenderam seus ensinos, ouviram seus ensinos diretos e claros, o chamado ao arrependimento, o chamado à fé, o reino de Deus, o sermão do monte. Tantas palavras lhes foram dadas, tantos milagres ocorreram, e eles não creram, eles não se arrependeram. Eles se comportaram tão terrivelmente que o Senhor chegou a comparar eles inferiores a Sodoma e Gomorra, a Tiro e Sidom, cidades que tinham mergulhado no pecado. Então o Senhor, a partir daqui, Ele não vai mais falar claramente às multidões, Ele vai falar por meio de parábolas, e Ele vai dizer que essas parábolas vão continuar a endurecer o coração daquelas pessoas que já haviam rejeitado o Salvador. Nós vemos isso pela Bíblia fora, irmãos. Deus endureceu o coração de Faraó. Lembra-se disso? Faraó endureceu seu coração e Deus endureceu Israel nessa geração aqui. Então Deus, no seu julgamento, como lá em Romanos 1, Deus entregou, essa geração que nós estamos vivendo hoje está debaixo de juízo, Deus os entregou para cometerem todo tipo de avidez e pecados, e ele fala de Deus os entregou, Romanos capítulo 1. Então existe a possibilidade de um povo, de uma cidade, de uma pessoa ser julgada, condenada antes ainda de morrer. Por causa de quê? Da rejeição aberta que tem ao único Salvador. Você se lembra dos escribas, dos fariseus? O quanto eles debochavam do mestre, ridicularizavam, o acusavam. Então o Senhor agora, visto que eles não quiseram aprender a verdade clara, Ele agora iria falar por meio de parábolas. E assim, contribuindo para o endurecimento daquela geração. E, na verdade, aquela geração fazia parte do plano de Deus que Israel endurecesse o coração e não aceitasse o Messias, porque se Israel aceita Jesus como seu Messias, nós não estaríamos aqui hoje. Ninguém seria salvo. Nós somos salvos por meio da crucificação do nosso Salvador. Se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, ele não seria crucificado. Então Deus trabalhou através do endurecimento de Israel, nós aprendemos isso em Romanos 11. Irmãos, Deus não peca, Deus não conduz ninguém ao pecado, mas Deus usa o pecado para a sua própria glória. Costumo sempre comentar, qual foi o maior pecado que o ser humano já cometeu em toda a sua existência? Matar o Filho de Deus.
E através desse hediondo pecado, Deus abriu a porta para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia fala que Deus usa o pecado para a sua própria glória, sem se manchar com ele, sem ser impuro ou maldoso, mas Deus é justo juiz. Então a parábola fazia mais ou menos assim: a multidão se reunia por curiosidade ou para buscar algum milagre, alguma bênção, e quando Jesus começava a falar, eles diziam: ué, o que é isso que ele está falando? Que assunto é esse? O que significa isso? E passavam direto e ridicularizavam o Senhor. E aqueles que estavam dentro, o Senhor revelava o significado. Se alguém parasse e tivesse um genuíno desejo de ouvir e entender a parábola, eu tenho certeza que o Senhor revelava. Mas a maioria não queria nem saber o que significavam aquelas palavras. Irmãos, infelizmente, isso é uma dura verdade. Há pessoas que se colocam nessa vida ainda, num estado de tanta rejeição, indiferença e zombaria, que o Senhor diz: assim vai permanecer. E permanece. Então, essa era a função das parábolas. Agora, vamos ver o significado desta parábola, parábola do semeador, que é muito importante para nós. Em primeiro lugar, o mais importante é semear, ser um semeador, porque nada acontece sem a semente. Quem é o semeador? Os cristãos. Você ia falar o pastor, né? O pregador, não. Os cristãos são os semeadores. Qual é a semente? É o Evangelho, a verdade salvadora de Deus. E os solos aqui, as terras onde as sementes vão cair, são os corações dos seres humanos, os próprios seres humanos. Então vamos ver aqui isso no verso 3, quando o Senhor fala: eis que saiu o semeador a semear. Essa é a mais importante tarefa que existe na vida. Verso 14. O que semeia, semeia a palavra. Então a semente é a palavra, o Evangelho, a palavra da salvação. Eu vou ficar levando você à parábola e à explicação simultaneamente. Então nós vimos aqui ele anunciar a parábola. Agora, ele vai falar, em primeiro lugar aqui, sobre aqueles que não creem na mensagem. Verso 4. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Então a história aqui é que a semente ficou inutilizada, infrutífera. Verso 4. Agora o verso 15, a explicação do Senhor. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, esses aqui são aqueles que têm o coração endurecido. Eles ouvem a palavra, mas rejeitam. Eles podem até visitar um culto, mas eles saem daqui falando mal, na cabeça deles, falando mal da mensagem e com o coração totalmente endurecido. E o Senhor diz que Satanás trabalha nessa anulação da semeadura. Ele vê, ele analisa quem está com o coração já propício a isso e vai lá e contribui para que aquela pessoa esqueça a mensagem. Deixa a mensagem para lá. Por mais que tenha sido semeado no coração, quer dizer, tenha tido uma certa entrada na pessoa, mas aí vem logo o diabo e coloca alguma diversão, alguma preocupação, alguma situação para a pessoa continuar endurecida. Muitos dizem que esse aqui é o exemplo dos fariseus, dos escribas e dos judeus em geral, que simplesmente não permitiam que a palavra nem penetrasse neles. Se você quiser saber
a briga, a confusão que os fariseus tinham com o Senhor, leia depois em casa João capítulo 8. Você vai ver. O 7 também, o 9 também, o 10 também. João tem muita discussão entre Jesus e os escribas e fariseus. Mas João 8 fala muito sobre isso. Então, o primeiro solo aqui, a primeira terra, é aquela que cai na beira do caminho. As pessoas pisam, os animais pisam e as aves vêm e comem, acabou, não produziu absolutamente nada, nem começou. É aquele visitante que entra e sai, e é até aquele que nunca nem visita uma igreja, e é aquele que fica zombando de Deus na internet. Coração endurecido. Há aqueles que não creem na mensagem. Segundo aqui, ele fala, há aqueles que creem temporariamente. Veja o versos 5 e 6. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Quer dizer, aquela planta que só tem um pedacinho de terra, embaixo tem pedra, aquela planta ela nasce rápido, porque ela tem a raiz, não tem muita raiz, ela nasce rápido, mas também morre rápido, porque ela não tem profundidade, ela não tem raiz. São chamados corações superficiais. Se tem uma coisa que a verdadeira fé não tem e não pode ter, é superficialidade. A verdadeira fé é profunda. Ela entra dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Ela não fica na superfície. Ela penetra o nosso ser. Então, no versículo 16, 17, o nosso Senhor explica. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, você nota que sempre o Senhor está falando sobre ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, ou logo se ofendem. É muito interessante, meus irmãos, o que o Senhor fala aqui. Ele diz lá no verso 16, no final, que logo com prazer a recebem, logo, quer dizer, imediatamente, com prazer a recebem, mas no verso 17, lá no finalzinho, ele fala que também imediatamente se ofendem, imediatamente se escandalizam. E a questão da emoção, né? Logo com prazer a recebem. Tem um outro evangelista que fala, com alegria recebem. Irmão, emoção é uma coisa muito enganosa. Eu falei disso aqui há um domingo passado, se não me engano. Emoção é algo muito enganoso. A pessoa é aquele crente foguete. A pessoa sobe num entusiasmo, numa alegria, num prazer tremendo, mas logo que começa a perseguição e a tribulação, por causa da palavra, se ofendem, se retiram indignados. E olha, esses pregadores que ficam prometendo boa vida para aqueles que são cristãos, são responsáveis pela maioria desse abandono aqui da igreja. Porque a pessoa recebeu uma mensagem que dizia para ela que ela ia ganhar muito dinheiro, que ela não ia ficar doente, que ela ia ter todo tipo de felicidade, de bênção, que ela não ia passar por problemas. E aí, quando os problemas chegam, ela fica indignada. O pregador falou que eu ia ficar bem, a igreja falou que eu ia ficar bem, e agora eu estou aqui doente, agora eu estou aqui desempregado, agora eu estou aqui com crises e crises, e a pessoa se afasta. Irmão, eu quero confessar para você que eu tive muito medo dessa semente caída nas pedras. Eu fiquei muito preocupado desde que eu me converti. Eu falei, meu Deus, eu sempre fui uma pessoa meio inconstante, que ficava para lá e para cá, assim, correndo atrás de qualquer coisa para ocupar minha mente. Eu falei, meu Deus, será
que eu sou essa semente temporária? Será que eu sou esse coração superficial? Será que com o tempo eu vou desistir? Pela graça de Deus, depois de todos esses anos, eu creio que eu posso ficar mais seguro de que não é o meu caso. Mas, irmãos, muita gente se desvia da igreja e encaixa nessa questão. Eu poderia nomear para vocês vários e vários irmãos nesses anos todos que aconteceu justamente isso. Os problemas vieram. E olha, quando você, o pastor Fabiano está até falando sobre isso, quando você abraça a fé de verdade, os problemas vão aparecer. Vão aparecer. E como aparecem? Muita gente com dificuldade, com lutas, enfrentando problemas graves, e isso é natural da vida do cristão. Esses corações superficiais se ofendem. Eles pensaram que a coisa ia ser muito boa e perfeita, mas não foi. E aí desistiram. Por que eles desistiram? Porque não tinham profundidade. A raiz era pequena. Ela cresce rápido, morre rápido. Esses são os corações superficiais. Mas há um terceiro coração aqui. Há aqueles que creem temporariamente, nós vimos, uns não creem, outros creem temporariamente, e há aqueles que creem parcialmente. Veja só o verso 7. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Verso 18 a 19. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse aqui, para mim, é o solo mais complexo, porque esse aqui pode estar dentro da igreja. Aqui não fala que eles vão embora, mas que eles não dão fruto. E qual é o problema deles? Sufocados por muitas coisas, os espinhos ali que cercam a pequena planta em crescimento, ela não consegue dar fruto por causa dos espinhos. Esses espinhos aqui são, conforme fala no verso 19, os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Quer dizer, o mundanismo. A pessoa parece ser cristã, mas ela é mundana. Ela ama o mundo. E João fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago fala que aquele que é amigo de Deus se torna inimigo, do mundo se torna inimigo de Deus. Eu creio que esse é um grande número nas igrejas, por aí afora. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas não dão fruto. Porque o coração delas é como o coração da mulher de Ló, que estava saindo da explosão, do bombardeio divino sobre a cidade, e ela olhou para trás, quando o anjo falou, vá, corra, e não olhem para trás. E ela, porque amava a cidade, que aqui representa o mundo, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa situação também aqui é muito complexa, porque aquele dos pedregais, dá para você ver, a pessoa foi embora da igreja. Dá para você perceber que ela não foi salva. Mas tem aquele que a Bíblia chama de joio, que é aquele que está dentro da igreja, faz parte da igreja, pode até trabalhar na igreja, mas o coração dele ama mais o mundo do que a Cristo. Ele não produz fruto de verdade. Isso é muito triste. Sabe qual é o título desse coração? É o coração ocupado. Ele está muito ocupado. São muitas coisas boas aqui, ó, riquezas, ambições, enganos. Tem muita coisa. E a pessoa está ocupada. Irmãos,
Com o passar dos anos eu tenho visto isso, e eu digo sempre o seguinte: tribulações e bênçãos são muitas vezes razão do desvio daquele que se diz crente. O problema ou fartura? Fartura, escassez, problemas, tranquilidades. Se a coisa está muito ruim, se a coisa está muito boa, todos os dois lados desviam pessoas. As riquezas fazem as pessoas não darem frutos. Os problemas fazem as pessoas irem embora. Você vê, meus irmãos, o Senhor vai mostrar o último agora, Ele mostrou 4 tipos de coração do homem. Apenas um dá certo aqui. 3 não dão. Eu posso dizer até o seguinte, que o que vai dar certo agora, ele dá certo, não porque ele em si tem alguma virtude, mas porque Deus fez dar certo. Olha só, há aqueles que creem verdadeiramente. Eu quero lembrar os irmãos que aqueles que creem temporariamente, aqueles que creem parcialmente, na verdade, eles não creem em absolutamente nada. Uma crença temporária não é fé verdadeira, e também uma crença toda sufocada pelo mundo não é uma fé verdadeira, porque não produz fruto. A única situação que vai produzir fruto agora é esse último solo. Então veja o versículo 8. E outra caiu em boa terra, essa boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Que maravilha, né, irmãos? Esse aqui deu certo. Olha agora o verso 20. Mas os cuidados, verso 20. E os que recebem a palavra, a semente, em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Esse último caso é o caso do crente verdadeiro, que recebe a palavra e produz fruto. E quando a gente diz que isso é uma obra de Deus, é porque a Bíblia fala que dele vem o nosso fruto. E que as boas obras que nós realizamos são aquelas que Deus preparou anteriormente para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, isso é uma obra de Deus. E sabe qual é a diferença aqui, você notou? Fruto. A diferença foi o fruto. Esse solo aqui, esse coração produziu fruto. Então é o coração frutífero. O que é fruto, irmão? Alguns acham que frutos são almas que nós ganhamos. Não. Frutos é vida, comportamento, atitude. Fruto é boa obra. É aquela que o Senhor falou: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A luz que o Senhor nos deu raiando é o fruto. As boas obras que as pessoas olham e falam, nossa, é o fruto. Uma vida realmente voltada para Deus é o fruto. E olha, a Bíblia diz que todo crente dá fruto. Se nós não damos frutos, somos uma árvore morta, seca, pronta a ser queimada. Não existe crente que não dê fruto. Você notou isso aqui no texto? Quando ele fala, eles deram fruto, eles vingaram e eles dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ele não fala assim, 1 a 0, 1 a 30, 1 a 60 ou a 90. Não. Não existe crente zero fruto. Não existe. O mais fraquinho é 30. Vamos dizer que o mediano é 60, o que tem mais bênção de Deus é o 90. Isso depende só de Deus. Não devemos ficar procurando medir a quantidade de frutos que temos. Mas tem que ter fruto. Se não tem fruto, realmente não houve a salvação. Outra coisa,
a prova também que isso é uma obra de Deus, lá nas plantações de Israel, a estimativa de uma colheita maravilhosa era 7,5 por 1. 7,5 por 1. Aqui o Senhor fala, sabe? A menorzinha, 30. Então ele está falando de milagre. Ele está falando de sobrenatural. Seres humanos dando 30, 60, 90. Isso é milagre de Deus. Isso é milagre. Então, irmãos, olha só, nós temos aqui o solo endurecido, o solo superficial, o solo ocupado, o solo frutífero. Examine-se. Quem é você nessa história? Que coração você tem? Você é um coração endurecido? Eu creio que ninguém aqui nesse sentido seja, porque o coração endurecido ele não fica frequentando a igreja. Não nesse caso. Mas é você aquele coração superficial que a qualquer problema que surge desiste? Ou é você aquele coração super ocupado? É mundo, 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 de vez em quando igreja. Aí mundo, 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 de vez em quando Deus. Muito ocupado. Ou é você aquele coração que pela graça de Deus produziu fruto? Eu espero que, irmãos, todos nós sejamos esse. Mas se não somos, ainda há tempo, ainda há esperança. Receba a mensagem. Você ouviu aqui? É aquele que recebeu a palavra, aquele que recebeu a palavra, aquele que recebeu a palavra. Em todo caso era recebeu a palavra, ouviu a palavra. Receba a palavra no seu coração. Não rejeite. Agora, se é o seu caso de ser o solo frutífero, agradeça. Agradeça a Deus pelo semeador divino. Quem é o semeador divino atualmente que semeia nos corações para que sejam salvos? É o Espírito Santo. Agradeça ao Espírito Santo porque ele pôs a semente da verdade no seu coração. E você hoje produz fruto por causa dele. Agradeça, irmão. Não considere você ser cristão como uma coisa comum, uma coisa banal, porque não é não. Não é não. Eu sempre gosto de dizer, se você me conhecesse há 37 anos atrás, pouquinho antes de eu me converter, você diria, rapaz, nunca esse homem vai ser crente, nunca. Ainda mais pastor, nunca. Se todos nós aqui fôssemos transportados até antes de sermos cristãos, nós não iríamos nos reconhecer. É uma obra divina e maravilhosa que precisa da nossa gratidão, da nossa sincera gratidão. Outra coisa importante para a gente fazer, ore pelos corações, porque essa cena que o Senhor está aqui descrevendo vai acontecer hoje à noite. Aliás, está acontecendo agora aqui. Cada vez que nós nos reunimos na igreja é para semear. Nós estamos semeando a palavra, estamos lançando a semente nos corações. E nós precisamos orar, porque o diabo, irmão, está dentro do culto. Sabia disso? Deus está aqui e algum secretário do diabo também está aqui. Como é que eu sei disso? Porque Jesus falou que o diabo, Satanás, vai lá e tira aquilo que foi pregado do coração de quem ouviu. Então os demônios estão trabalhando na igreja, mas Deus é maior, Deus é mais poderoso, mas Ele pede, Ele exige, Ele deseja que nós oremos pelos corações, pela semente, pela palavra, pelo semeador, para que ele semeie em verdade, para que ele semeie com o poder do Espírito Santo. Irmãos, às vezes o culto pode... Eu não creio nisso porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Mas às vezes parece que nada aconteceu no culto, talvez. E talvez seja porque você não orou.
Às vezes a gente vem para o culto como se a gente estivesse indo para o trabalho, como se a gente estivesse indo para a escola, como se a gente estivesse indo para visitar algum vizinho, algum parente. Nós estamos vindo para a casa do Senhor. E a guerra está instalada aqui, quando o culto começa. É uma guerra espiritual. Se você pudesse ver aqui agora, eu não tenho o poder de ficar falando que tem anjo aqui na porta, tem anjo ali. Eu não tenho essas visões. Mas pela palavra eu sei que tem anjo de Deus aqui e tem anjo do inferno aqui. É um momento muito importante, é um momento que se decide a eternidade de muita gente. A pessoa pode ouvir aqui, sair ali e morrer. É uma oportunidade que pode ser única. Então ore. E, meus irmãos, semeie a semente, não só agradeça, não só ore, mas que a tua boca confesse Jesus como Salvador, que você anuncie o Evangelho. Você é um semeador. Pare de pensar que o semeador é só o pastor. A única diferença é que o pastor fala para algumas pessoas reunidas, mas você pode falar para algumas pessoas separadas. Um colega de serviço, um parente, um vizinho, um amigo. E você deve falar sobre a semente. Semear, meus irmãos, semear. Preste atenção numa passagem que eu vou ler para você. É uma das passagens assim, mais solenes da Bíblia, no livro de Provérbios. É uma passagem até que não é nem tida sobre esse assunto, mas aqueles que tiveram capacidade de Deus para entender essa mensagem, percebem que existe um significado oculto ali. Diz assim o texto: livra os que estão sendo destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Então esse texto está falando sobre alguém que pode salvar pessoas que estão sendo condenadas à morte de alguma forma, mas nós vemos aqui, irmãos, as pessoas estão sendo levadas à morte, à matança, por causa de seus pecados, elas estão indo para o inferno. E aqui o autor, Salomão, fala: livra os que estão destinados à morte. Quem são os destinados à morte? Aqueles que não creem em Jesus. Liberta eles, lançando a semente, livra os condenados à morte, salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Faça tudo, veja cada pessoa que você conhece como uma pessoa que está indo para a morte, como uma pessoa que será morta eternamente, isso é, vai padecer longe de Deus para sempre no inferno. Cada um daqueles que a gente conhece, que não é crente, está perecendo. E a gente procura evitar pensar nisso. Mas olha só o que o texto diz. Se disseres, eis que o não sabemos. Quer dizer, não, eu não... estão indo para o inferno? Não sabia não sei não. Não sei. Quem sabe, né? Agora a moda é essa. Quem sabe? Essa pessoa nunca creu, mas quem sabe? Nunca creu em Jesus, mas morreu, mas quem sabe, né? Que é isso, gente? Só Jesus Cristo salva. Mas ela era uma boa pessoa, não importa. Ninguém é boa pessoa. Mas era religioso, e daí religião salva? Se você disser, não, eu não sei, não, né? Não sei nada sobre isso não. Olha só o que o Senhor diz. Porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Quer dizer, o texto está dizendo, Deus conhece você. Deus sabe por onde você vai. Deus sabe que você sabe que as almas estão perecendo.
Deus sabe que eu e você estamos ocultando essa missão, estamos deixando de lado essa missão por vergonha, por medo. Deus sabe que a gente está ficando quieto porque a gente é acomodado. Deus sabe que a maior parte das igrejas hoje não fala sobre esse assunto porque é desagradável, esvazia a igreja. As pessoas não querem uma igreja que fale sobre esses assuntos. Deus sabe que a igreja está se calando por causa do politicamente correto, por causa dos processos, por causa de prisões. Nós estamos assistindo aí o Irã, mais de 3, 4 mil pessoas mortas, e eles estão continuando as manifestações. Eles têm mais coragem do que a gente. Para defender um país, a liberdade deles, estão indo para a morte. E o crente sabe que as pessoas estão indo para o inferno e se cala. Por comodidade. Ele está dizendo, olha, Deus sabe. E vai pagar a cada um conforme a sua obra. Semeia, irmão. Semeia porque é a única oportunidade das almas. Semeia porque é o teu dever. Já pensou? Por que Deus não levou a igreja ainda? É claro, ainda tem pessoas a serem salvas para completar o número dos salvos. Mas sabe por que a igreja também não subiu ainda? Porque existem esses salvos ainda, esses que vão ser salvos, e porque a igreja precisa semear. Nossa maior e praticamente quase a única função, eu não colocaria a única porque a primeira é adorar a Deus. Mas, depois de adorar a Deus, a função mais importante da igreja é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É semear, espalhar a semente santa. Com quantas pessoas você compartilhou o evangelho? Quantos ouviram o evangelho da tua boca? Alguém foi salvo através de você? Você tem o costume de semear? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Eu gostaria de cantar com os irmãos o hino 429. Me lembro dos tempos antigos que se cantavam esses hinos frequentemente e que estavam sempre nos lembrando da nossa missão. E aqui nesse hino 429, não só nos lembra a nossa missão, mas fala da recompensa. A recompensa. Lembra lá no Salmo, aqueles que levam a semente andando e chorando, hão de voltar trazendo consigo seus molhos. Você semeia, dá fruto, nasce e você traz nas costas aquela bênção das almas salvas pelo teu serviço. Vamos cantar 429 e vamos meditar nessa missão que nos é confiada. Havemos de colher, ó
Glória a Deus, essa é a promessa, havemos de colher. Agora, se não semearmos, como é que vamos colher? Colher o quê? Só vamos colher se semearmos. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque em meio a solos, a corações perdidos, arruinados, destruídos, o Senhor nos separou para sermos um solo frutífero. O Senhor produziu frutos na nossa vida. E nós queremos te agradecer, ó Deus. É realmente uma bênção maravilhosa que tivesse feito essa obra em nossas vidas. E pedimos, ó Deus, continua produzindo frutos em nós. Continua nos usando para resplandecer a tua luz, para praticar boas obras que glorifiquem ao Senhor, Deus. Abençoa, meus irmãos, abençoa. E se tiver alguém aqui no nosso meio que não é um solo frutífero, que essa palavra seja usada por ti para mudar a situação dessa alma, dessa pessoa. Louvado seja o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.